Pronto, já na semeadura é uma etapa que deve se ter um certo cuidado em função de seu momento de implantação da cultura da cenoura. E como toda implantação, requer uma série de cuidados do ponto de vista da escolha da semente, da verificação do valor cultural que está relacionado à pureza e à germinação, né? Também está a germinação, se eu tiver uma germinação baixa, se a semente tiver uma germinação baixa, perdão, isso vai garantir uma falha na fase de implantação. E o replantio apresenta baixa eficiência, problemática do custo com. E o principal elemento a ser verificado na hora da semeadura, até mesmo porque a semente é muito pequena, é justamente a profundidade. Por volta de 1 a 2 centímetros é a profundidade ideal. Quanto mais próximo de 1, melhor a emergência, devido justamente a essa semente de menor porte e, consequentemente, menor condição de rompimento das partículas de solo sobre a semente. E aí vê o que acontece. Se eu tenho solos mal preparados, com torrões, com desnivelados, isso vai oscilar bastante. Então, o uso da enxada rotativa na formação de canteiros para cenoura se dá por conta disso, porque você precisa de fato revolvimento do solo. Isso em larga escala de produção, claro. Em menor escala, só a enxada e a mão do cultivo do trabalhador é suficiente. E aí, além do cuidado com a profundidade da semente, o distanciamento entre linhas, que deve ser por volta, pode variar de 10 a 20 centímetros, mas por volta de 15 e 20 são os espaçamentos mais utilizados entre linhas, tá? Isso vai garantir um stand de plantas num ponto ótimo de desenvolvimento e condição produtiva. A semeadura pode ser manual ou mecânica. Manual, além de gastar mais sementes por volta de 6 quilos por hectare, é desuniforme. Por mais que a gente tenha aquele cuidado de estar colocando as sementes, nunca sai no mesmo padrão. Então isso complica um pouco, além da recobertura. A gente tem horas que coloca mais solo, menos solo, e por mais que o cuidado seja grande, mas está mais suscetível a esse problema. E quanto mais cuidado você tem, mais mão de obra demanda, porque tem que ter mais atenção, faz mais devagar. Quanto mais lento, mais pessoas precisam para ser feito. Enfim, e a outra forma seria mecanizada, que aí o gasto é por volta de 2 a 3 quilos. Demanda trator, isso é uma condição em plantios mais extensos e, claro, para uma cultura de maior produção, maior capacidade. Quanto aos tratos culturais, um dos principais dele está relacionado ao desbaste. Observem que o desbaste se refere justamente a... Olha o espaçamento entre essas plantas. Por volta de 10 centímetros, não é isso? Entre 5 e 10 centímetros é o espaçamento indicado. Mais próximo de 10, mais espaço para a raiz se desenvolver. Aí vejam que essa caneta ela ilustra bem, porque uma caneta tem por volta de 15 centímetros. Se eu aparar esses dois espaços que vai passando para um lado e para o outro, eu vou ter justamente isso aí, 10 centímetros. Vejam que para a planta anterior é mais ou menos isso também. Ok. A irrigação, que é um trato cultural, esse deve ser bem desenvolvida, bem realizada, porque excessos de água podem causar principalmente doenças. Assim como a falta dessa pode causar falha no crescimento. Então, o raquitismo de plantas está relacionado muito ao déficit hídrico. De modo que, no sistema de irrigação para a cultura da cenoura, claro que para várias outras, principalmente na cultura da cenoura, é indicado o uso do irriga para se fazer o acompanhamento mais aproximado da umidade do solo e, consequentemente, da necessidade de rega. Um novo turno de rega deve ser dado quando de fato esse sistema indicar ser preciso, tá bom? A aspersão é um sistema amplamente utilizado e
eficiente para essa cultura. Claro que as varas são menores. A gente, quando fala aspersão, sempre lembra das capineiras com varas de 1,70. E nesse caso, são mais próximos do solo. Uma indicação que eu conheci um cultivo de cenoura lá na Serra da na Chapada da Ibiapava, basicamente Guaraciaba do Norte, que tinha um aspersores de 1.200 litros por hora. Rapaz, é muita vazão. Quanto maior o aspersor, maiores são as gotículas de água e maior o impacto sobre o solo. Eu fiz um trabalho aqui na região com... Foi em pastagem, certo? Mas alterando a capacidade dos aspersores. E por si só, a gente aumentou muito a eficiência da área. E inicialmente os trabalhadores, o pessoal dizia que não era... Né? Você sai de um aspersorzão grande para aspersorzão pequeno. Na época foi de 1.200 para as pessoas de 450, 500. Eram 2 modelos que eu usei. A gente dobrou a capacidade de uso com a água que já tinha instalada, com os postes que já tinham instalados, e aumentou a eficiência de rega. Foi só isso que aconteceu. Gotas menores, com uma amplitude maior, um raio maior de lançamento, e aí de fato uma distribuição melhor da água. Você usa menos água, faz uma rega mais eficiente. Bem interessante. Compacta menos o solo. O uso adequado do sistema de irrigação é bem significativo. Pronto, como eu falei, o desbaste de plantas, isso é necessário, tá certo? Por volta dos 25 a 30 dias que deve ser feito e deve garantir um espaçamento entre 5 a 10 centímetros entre plantas. Entre linha não precisa ajustar porque a linha da plantadeira é quem vai definir isso. Ou então na hora do riscamento do solo, o nosso jeito de riscar é quem vai definir o espaço entre linhas. Pessoal, o controle de plantas. Como todas as culturas falam, a gente fala, planta daninha. Não, erva daninha é aquela que aparece dentro de competindo com a cultura que eu implantei. Fora disso, ela não é erva daninha. Ela é só erva daninha dentro da área cultivada. E aí eu preciso ter cuidado com ela. Ela é nativa daquele ambiente. Ela tem na sua base genética as temperaturas, as variações, as épocas, a questão da fertilidade do solo, do ambiente. Então ela tem muito mais vigor, mais força para sair do que o que eu estou implantando, que muitas vezes encontra em condição de estresse. Tá certo? Então planta daninha pode ser tratada basicamente de forma mecânica, mas também via herbicidas. Adubação complementar ou adubação de cobertura, que basicamente é a base de nitrogênio, o que de fato deve ser realizado na cobertura, devido à sua capacidade de se dispersar e de liberar o nitrogênio rapidamente. No caso da agricultura convencional, se utiliza muito ureia e, paralelo a isso, também o sulfato de amônia. Claro que o sulfato de amônia é bem menos concentrado do que a ureia. 40 kg de nitrogênio entre 30 e 60 dias após a emergência, nos plantios só em época chuvosa. Deve-se aplicar 60 kg por hectare de nitrogênio e 60 kg de potássio. Isso com 30 e 60 dias após a emergência. Isso só aqueles cultivados em época chuvosa. E aquela história, vai verificando. A demanda, a necessidade, isso pode ser aumentada em função da análise do solo. Se indica que o potássio está baixo e a fundação não foi feita, tem que superar essa exigência citada aqui. De potássio, tá bom? De nitrogênio, não. Nitrogênio, só essa quantidade entre 40 e 60 quilos, de acordo com o sistema de irrigação, se seja depender das chuvas ou irrigado, mas o potássio pode aparecer uma outra demanda de acordo com a análise de solo. O controle de pragas e doenças deve ser atento, lembrando, são plantas de ciclo curto, cerca de 100 dias. Falhas, você perde a produção e fica na mão, você fica num prejuízo gigantesco. Então é preciso ter cuidado também com o controle de pragas e doenças.
basicamente o tombamento de plântulas, queima das folhas, podridão das raízes e nematóide. Basicamente são essas são as principais doenças que acometem essa cultura. O que acontece em cada momento é preciso se conhecer e agir, tá certo? Como são plantas de ciclo curto, pessoal, é muito importante se trabalhar com o sistema de pós-colheita. Então, a colheita é um momento importante, já que você vai estar gerando produto para o comércio. Isso é fundamental, a gente tem um certo cuidado, pois é o momento que eu vou lucrar, o meu patrão, pelo menos, vai lucrar. E o pós-colheita é algo bem primordial, porque assim, se eu almejo na sequência fazer um novo ciclo de cultivo, eu tenho algumas coisas a pontuar que possam causar dano para essa sequência de cultura, caso a gente não